O futebol pode trazer prestígio, grana e glória, mas grande parte das vezes pode ser cruel. Uma falha é capaz de definir a carreira de um jogador, seja ela em campo ou até mesmo nos bastidores. Alguns dos nomes que você vai conferir neste vídeo foram injustiçados, seja pela impaciência da torcida, má gestão da diretoria e até mesmo por erros marcantes. Porém, todos eles se superaram e estão voando. Se liga aí. É impossível negar, Gabriel Brazão é hoje um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, e se atualmente é peça fundamental no Santos, o início da sua trajetória no clube foi bem turbulento. Chegou em 2024 para disputar posição com João Paulo, então titular, mas carregava desconfiança por ter apenas 11 jogos como profissional. Revelado pelo Cruzeiro e destaque nas seleções de base, chamou a atenção da Inter de Milão, mas não conseguiu se firmar na Europa após seguidos empréstimos e graves lesões. Sua estreia no Peixe foi sob pressão, entrou no lugar de João Paulo lesionado em meio a uma partida contra o América Mineiro. Para piorar, nos primeiros 4 jogos sofreu 4 derrotas, tornando-se alvo de um massacre nas redes sociais. A virada começou na 12ª rodada da Série B, com atuações decisivas diante de Mirassol, Chapecoense e Ceará. Embora ainda dividisse opiniões, terminou a competição com 14 jogos sem tomar gols em 31 disputados, sendo peça-chave no retorno do Santos à elite. E em 2025 confirmou de vez o seu valor. Foi o goleiro com mais defesas no Paulistão e no Brasileirão, vem sendo determinante para o time. Por tudo que está fazendo no Santos, Gabriel Brazão já faz por merecer uma convocação para a seleção brasileira. Cuiabano chegou ao Botafogo como um desconhecido e, por coincidência, o seu cartão de visitas no futebol brasileiro foi justamente contra o clube que o revelou. Em sua 7ª partida pelo Fogão, já como titular absoluto, marcou um gol decisivo diante do Grêmio de Renato Gaúcho, o mesmo treinador que não enxergou o potencial que o português Arthur Jorge soube valorizar. Revelado no profissional do Grêmio em 2023, o lateral esquerdo tinha contrato até o fim de 2024 e buscava espaço. Porém, disputou apenas 14 jogos na temporada, sempre atrás do experiente Reinaldo, chegando até a atuar improvisado como meia ou ponta pela esquerda. No início de 2024, as negociações para a renovação esfriaram após o atleta pedir um aumento salarial que foi recusado pelo clube. E mesmo com propostas de Torino e Nice, a diretoria preferiu mantê-lo sem valorização. Sem a perspectiva de ser titular e sem a confiança da comissão, Cuiabano voltou de lesão em abril, fez os seus últimos jogos e acabou vendido ao Botafogo por apenas 8 milhões de reais, valor simbólico pensando nos gastos do Textor naquela mesma janela. O Grêmio abriu mão de um jovem promissor por quase nada para um rival direto do Brasileirão em vez de negociá-lo com a Europa. Agora eu pergunto, por que deixaram o Cuiabano sair? No Rio de Janeiro, rapidamente se tornou um dos melhores laterais do país. O seu sucesso no Fogão expôs a má gestão gremista e transformou a sua saída em uma péssima venda, fruto de uma injustiça com Cuiabano. Imagina chegar ao time do coração da sua família, ser comparado a uma lenda do clube logo nos primeiros jogos e no fim nada dá certo? Essa foi a trajetória de Ederson no Corinthians, hoje um dos melhores meio-campistas da Liga Italiana. Contratado em 2020 a pedido de Thiago Nunes, o volante começou empolgando. Marcou 3 gols em 5 jogos do Paulistão e ajudou a levar o Timão à final, o que rendeu comparações com Paulinho e do histórico alvinegro. Mas a pressão foi gigantesca e a partir do Brasileirão, seu desempenho oscilou. A situação desandou com a demissão de Nunes e no primeiro jogo sem o treinador contra o Fluminense foi substituído ainda aos 18 minutos do primeiro tempo. Com a chegada de Wagner Mancini, perdeu espaço de vez, chegou a treinar separado do resto do elenco e nunca recebeu explicações claras. Desmotivado com toda essa situação, pediu para sair e foi emprestado ao Fortaleza, onde viveu o auge da sua carreira no Brasil. Com o Vojvoda, virou o volante mais completo do Brasileirão 2021 e peça-chave no histórico 4º lugar do Leão do Pici. Após o empréstimo, não retornou ao Corinthians. Foi negociado com o futebol italiano, passou pela Salernitana e rapidamente se consolidou na Atalanta. Desde 2022, se tornou ídolo do clube através da conquista da Liga Europa e na temporada 24-25 foi eleito o melhor jogador brasileiro em atividade na Itália.
Quem viu John John no Palmeiras dificilmente imaginaria a potência que ele se tornaria no Red Bull Bragantino. É claro que a pressão entre os clubes é diferente, mas no Verdão a paciência com o garoto foi praticamente zero. Na base era bem avaliado e logo chamou a atenção de Abel Ferreira, que começou a dar mais minutos em 2023. O problema é que no atual Palmeiras, ou você vai bem em quase todos os jogos, ou não serve. Em um elenco cheio de estrelas, cada oportunidade exige desempenho imediato, e essa pressão pesou para o John John. Na primeira temporada, dividiu opiniões. Parte da torcida o via como promissor, enquanto outra achava ele bem fraco. No ano seguinte, as coisas pioraram após um clássico contra o Corinthians pelo Paulistão, quando foi alvo de críticas pesadas. Passou 4 meses afastado para ser blindado e, ao voltar, uma nova maré de zoações. Quando o Bragantino insistiu em contratá-lo, o Palmeiras não dificultou a negociação e no novo ambiente, John John ganhou asas. Mais leve, conseguiu evoluir rapidamente. A diferença foi gritante. Em 46 jogos pelo Verdão, não marcou nenhum gol. Já pelo Braga, precisou de apenas 12 minutos para balançar as redes. E após um bom 2024, nessa temporada, ele vive o seu auge. Lidera estatísticas de dribles certos e passes decisivos no Brasileirão. Não à toa, já está no radar do Zenit e de outros clubes de peso da Europa. Agora, a injustiça de verdade seria você passar por aqui sem deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar o que achou dos casos que apresentamos. Queremos saber a sua opinião e também se gostariam de ver uma parte 2 aqui no canal com outros nomes injustiçados. Fábio é o único da nossa lista que foi injustiçado mesmo sendo uma lenda do clube. Entre 2005 e 2021, o goleiro se tornou ídolo do torcedor cruzeirense, conquistando 2 Brasileirões e 2 Copas do Brasil. Mesmo enfrentando crise junto ao clube, incluindo a luta contra o rebaixamento na Série B de 2021, Fábio permaneceu fiel. Após o vexame, Ronaldo Fenômeno anunciou a compra da SAF do Cruzeiro e a expectativa para 2022 era de reconstrução com um goleiro como peça fundamental. Mas a história não foi bem assim. Desacertos com a nova gestão levaram à decisão de que o ídolo não faria mais parte da equipe após 16 anos consecutivos. Ronaldo afirmou que ofereceu uma renovação acima do novo teto salarial do clube, mas que teria sido recusada por Fábio. O goleiro, por sua vez, explicou que já havia um acordo com a antiga diretoria até 2022 e que a nova administração nem o procurou para negociar, mesmo ele disposto a reduzir o seu salário. Ele também sugeriu que a diretoria queria renovar o elenco, descartando os jogadores mais velhos. Após a saída, muitos apostaram na aposentadoria e ele até chegou a ser especulado no rival América Mineiro, mas então veio o Fluminense e o resto é história. Já pensou se uma zoação contra você se transformasse em apelido e te acompanhasse para sempre? Foi exatamente o que aconteceu com Gabriel Sara. Revelado pelo São Paulo, o meio-campista estreou profissionalmente aos 18 anos em 2017, mas só começou a ganhar mais oportunidades em 2020 com Fernando Diniz. E como acontece com muitos jovens, Sara teve altos e baixos no desempenho. No início da temporada, Diniz apostou nele como titular, mas o meia não foi bem e a torcida começou a pegar no pé. Tanto é que a frase "se o Sara é jogador, eu sou astronauta" ganhou força no universo dos memes. Eu tenho nojo desse Sara, nojo. Pra mim ele simboliza toda a bunda molice do São Paulo, tá representado nesse jogador. A trajetória de Sara mudou em 2021 com a chegada de Hernan Crespo. O meio-campista elevou seu rendimento, foi fundamental no título do Paulistão, encerrando um jejum de 15 anos e viveu o seu melhor ano no Brasil. A evolução rendeu até um novo apelido, Mohamed Sara. Após a temporada de destaque, foi para o Norwich City, impressionou na segunda divisão inglesa e caiu nas graças da torcida, que transformou o antigo apelido em elogio, como se ele estivesse voando em campo. E todo esse sucesso não passou despercebido na Europa. Em 2024, Gabriel Sara se transferiu para o Galatasaray, se tornando a contratação mais cara de um brasileiro na história do futebol turco. Essa situação não era isolada. Wesley tinha que conviver jogo após jogo com parte da torcida pedindo a sua saída. Não é qualquer jogador que consegue dar a volta por cima no mesmo clube onde foi alvo de críticas e vaias, mas toda a trajetória de Wesley no Flamengo seguiu esse caminho, de odiado a amado.
Foi com Sampaoli que o lateral ganhou sua primeira sequência como titular, impressionando com boas partidas. Mas o pior momento veio com Tite. O time não jogava bem, Wesley falhava e parecia incapaz de engrenar. Rapidamente, a torcida o transformou no principal alvo das vaias. Nesse período, a Atalanta tentou contratá-lo. Inicialmente, o Flamengo recusou uma proposta de 70 milhões de reais, gerando revolta na torcida. Depois, os italianos voltaram com uma oferta acima de 120 milhões, mas a negociação não se concretizou. Com a moral abalada e a ida frustrada à Europa, a tendência seria um abalo psicológico. Foi então que Filipe Luís assumiu o comando do time. Wesley evoluiu, se tornou dominante pelo lado direito e conquistou convocações para a seleção brasileira. Eleito o melhor lateral direito do Brasileirão 2024, a transferência à Europa era questão de tempo. Em julho de 2025, foi contratado pela Roma, tornando-se a maior venda de um lateral brasileiro e se consolidando como um forte candidato a disputar a Copa do Mundo de 2026. De piada nacional à seleção brasileira. Esse é um resumo que define bem a trajetória de Hugo Souza. Em 2020, o goleiro aproveitou várias lesões de Diego Alves e teve um começo promissor, mas a primeira crítica forte veio após uma falha que custou a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil contra o São Paulo. Em 2022, com Paulo Souza, Hugo assumiu a titularidade, mas a bronca da torcida aumentou após atuações ruins em clássicos e a falha na Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Qualquer erro passava a ser tratado como grave e o goleiro vivia na corda bamba. A parada com Hugo era diferente. A zoação com ele não era só da torcida do Flamengo, mas do Brasil inteiro. Rapidamente, Neneca caiu de titular para a 4ª posição, sendo emprestado ao fraquíssimo Chaves de Portugal. Voltou a ser comentado no Brasil em março de 2024, após se destacar contra o Benfica. Em junho, o Santos demonstrou interesse no goleiro, no mesmo momento em que Brazão passava por instabilidade. Mas um mês depois, Hugo desembarcou no Corinthians. O impacto no timão foi imediato. Defesas decisivas em disputas de pênaltis na Copa do Brasil e Sul-Americana o transformaram em ídolo recente da torcida. Mantendo a regularidade, Hugo chegou à seleção brasileira de Carlo Ancelotti. E se continuar nesse nível, tem grandes chances de integrar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, seja como terceira opção ou até disputando a titularidade.